Apocalipse 19, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim, e depois dessas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram com as suas carnes. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos amados, em continuidade ao que nós estamos falando, continuidade
ao que nós começamos aqui a falar sobre essa questão do julgamento do anticristo, na semana passada nós falamos sobre as vozes de lamentações sobre a terra. E nós falamos no capítulo 18 sobre as vozes de condenação, nós falamos sobre as vozes da separação, nós falamos sobre as vozes da lamentação e nós falamos sobre as vozes da celebração durante o capítulo 18 do livro do Apocalipse. Hoje, eu quero mostrar aos irmãos que os céus agora estão celebrando o casamento. Os céus estão nas bodas e celebrando o casamento com o noivo e celebrando também, irmãos amados, a vitória do Cordeiro de Deus. Perceba que nós estamos agora falando sobre um momento de extrema importância. O período agora que nós vamos falar é o término da grande tribulação. Nós já falamos aqui, e nós poderíamos falar que o livro do Apocalipse, em forma de trazer à mente dos irmãos novamente que nós falamos, que o livro do Apocalipse pode ser dividido em 2 sessões e 7 subseções. A primeira sessão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vimos, irmãos, a perseguição do mundo sobre a igreja. E do capítulo 12 ao capítulo 22, nós estamos estudando agora como a batalha agora ela se torna mais dramática, ela se torna mais intensa. Pois agora o dragão, o próprio dragão, não é mais a igreja, é o próprio dragão, é o próprio Satanás, se declara inimigo e começa a atacar a igreja juntamente com os seus agentes, o anticristo, o falso profeta e a grande meretriz, que engana as pessoas e ao mesmo tempo se embriaga com o sangue das pessoas. É o cenário que nós estamos. Nós estamos aqui, capítulo 19, é a penúltima subseção do livro do Apocalipse. No capítulo 20, nós vamos entrar na última sessão e vamos até o capítulo 22. Nesse capítulo agora, no capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6, nós temos uma canção, nós temos um cântico. E esse cântico, irmãos, ele diz respeito à igreja que está no céu triunfando a vitória de Cristo e a derrota do dragão e de seus agentes. Os irmãos prestarem bem atenção que João diz que depois das vozes que ele ouviu no capítulo 18, e nós falamos as 4 vozes do capítulo 18, agora no capítulo 19, ele diz assim: ouvi no céu como a voz de uma grande multidão que dizia, aleluia. Aleluia, irmãos, ela vem da junção de 2 termos, hali, não é? O hala, que significa louvai, e do termo já, que é a abreviação de Javé, um dos nomes de Deus. Aleluia significa louvai a Deus. E João, nesse momento, ele escuta a voz de uma multidão, celebrando, louvando a Deus e gritando aleluia. Pois, irmãos, ter ideia, irmãos, que eu vou começar dizendo aqui, fala do final da grande tribulação, mas aqui nós temos a felicidade da igreja no céu. E você observa que o que nós estamos fazendo aqui, comprovadamente na Bíblia Sagrada, é o insight do que nós vamos viver no céu. Glória a Deus. Aqui a gente ensina aos irmãos, é aleluia, é glória a Deus, né? E você vê que a igreja, ela é a todo instante exortada e motivada por Deus, por meio da sua palavra, a gritar, a usar de palavras que exaltem a Deus. Por isso que na igreja nós incentivamos os irmãos, porque nós estamos ensaiando, irmãos. Aleluia. Alguém me fez uma pergunta ali embaixo, esse final de semana, o marido preocupado com a esposa, disse assim: pastor, quando chegar no céu, eu vou conhecer que ela foi minha esposa? Eu até já respondi uma das terça-feiras aqui. Claro, você vai saber que ela foi sua esposa. Só que o sentimento que você vai ter no céu, aliás, eu não sei se foi aqui ou foi Nepós. Eu disse só que o sentimento que você vai ter no céu é um sentimento bem superior ao que nós temos aqui. No céu não há sofrimento. No céu não haverão lamentações. No céu não haverá mais dor. No céu haverão cânticos, hinos de louvores e exaltação ao nome do nosso Deus.
E você observa que João começa o capítulo 19, agora anunciando que a igreja estava no céu. Você observa, irmãos, observe bem qual é o cenário. Nós falamos aqui desde o capítulo 17. João foi arrebatado em espírito mais uma vez, para ele ver mais uma vez algumas coisas. Ou seja, o que João estava vendo agora não eram revelações de coisas que acontecem na terra, eram revelações de coisas que acontecem no céu. Os irmãos lembram que eu disse assim, irmãos? Para nós enxergarmos o que acontece de bom e de ruim, nós precisamos de espiritualidade. Nós precisamos estarmos ligados com Deus. Tem uma coisa aí fora, que alguns chavões que inventam, e eu digo aos irmãos constantemente, irmãos, não confiem em chavão, olhe para a palavra de Deus. Por exemplo, alguém diz assim, mas vocês espiritualizam tudo. Claro que eu espiritualizo tudo. A Bíblia diz que Deus é o quê? Espírito. Não é verdade? Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em Espírito. Por isso que eu espiritualizo tudo. Por isso que eu entro na minha casa e boto a mão na minha TV e digo, Jesus, essa TV é tua. Está espiritualizando a TV? Estou entregando ela a Jesus. Eu espiritualizo a bênção sobre a minha família, sobre a minha casa, as minhas orações toda hora. Não é verdade, irmãos? Você já viu que Deus é o único ser do universo que para falar com Ele você não precisa pronunciar uma palavra? Em espírito você conversa com Deus. É ou não é? Porque Deus é espírito. Então a Bíblia diz que agora João, ele escuta a voz de uma multidão louvando a Deus, gritando aleluia. Ele está se referindo, se ele foi arrebatado em espírito, ele não está se referindo a coisas desse mundo. Ele está se referindo a coisas do céu, irmãos. E ele diz assim, o povo dizia aleluia, e veja que canto bonito, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Eles estavam celebrando a Deus no céu por coisas que só Deus pode fazer. Quer ver? Eu vou repetir, só Deus pode nos dar salvação, só a Ele nós damos glória, só a Deus nós damos honra, só a Deus pertence o poder. Não é verdade, irmão? Só Ele pertence a justiça. Então você observa que o povo estava no céu celebrando, irmão, as coisas de Deus. Aí no versículo 2 ele já começa a dizer o motivo pelo qual eles estavam celebrando. Eu disse aos irmãos, a igreja no céu, ela não celebra vingança. Ela não está celebrando vingança. Ela está celebrando, sabe o quê? Porque agora nós estamos no final da grande tribulação. Aqui nós vamos ver a cena, irmãos, da meretriz sendo destruída. Os irmãos lembram semana passada que eu falei? O que é que a meretriz ostentava? Ostentava joias, pedras preciosas. Ostentava o que? Os seus vestidos de cor escarlata. Aí a Bíblia diz no capítulo 18, que nós falamos semana passada, que os mercadores agora foram à falência. Eles não tinham mais como comprar os produtos da meretriz. Eles não tinham mais como pagar para participar dos prazeres que ela oferecia. Ou seja, a meretriz estava falindo. Estava indo de mal a pior. Isso é o que vai acontecer e nós falamos. A meretriz vai perecer. Glória a Deus. Agora a igreja começa triunfando. E no versículo 2, se você olhar na sua Bíblia, o versículo 2 começa com um porquê junto e sem acento. Lembra que eu falei na semana passada o significado? O significado do porquê junto e sem acento é uma resposta. Porquê separado e sem acento é uma pergunta. Junto e sem acento é uma resposta. Ou seja, o versículo 2 é uma resposta ao versículo anterior. E diz assim, sabe por que a igreja está celebrando? Porque verdadeiros e justos são os juízos de Deus. Aí ele diz assim, pois ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra e a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Glória. Sabe por que a igreja estava celebrando, irmãos? Porque a hora da justiça chegou. Deus fez justiça. Deus julgou. Aí você vai observar pelas palavras, pois julgou. Ou seja, Deus sentenciou em definitivo. Ele fez. Não há uma expectativa, irmão, do que Deus vai fazer. Aqui diz que Deus fez.
Aqui diz que Deus destruiu por uma vez, de uma vez por todas, a grande prostituta e seus prazeres. Deus julgou. E a Bíblia diz, a grande prostituta, aquela que havia corrompido a terra. E a gente vai ver mais na frente, irmãos, que não foi só a grande prostituta que foi julgada. Os que estavam com ela também foram julgados. E nós vamos ver no final do capítulo 19, que eles foram lançados no lago de fogo e de enxofre. O anticristo, o falso profeta, e os que estavam com ele foram mortos, aniquilados. Ou seja, o inferno existe. Não é interessante, irmãos? Tem gente brincando, dizendo que o inferno não existe. Tem gente que brinca com a salvação. Alguém disse assim para mim, ali embaixo, não foi ninguém dessa igreja, foi um povo que veio de fora, que não é acostumado com os nossos cultos de ensino. Aí chegou e disse, pastor, quando o senhor for para o céu, seja porteiro, para me botar para dentro. Daí eu peguei e virei a cara para o outro lado e cumprimentei uma irmã que vinha entrando para não ter que responder. No céu não vai ter porteiro, né, irmão? No céu não tem recepcionista, no céu não tem arrumadinho, nem no céu nem no inferno. Se for fiel vai para o céu, se não for vai ser condenado eternamente. E a Bíblia diz que a igreja, agora preste bem atenção, nós estamos no meio do cântico. É como se a gente cantasse no céu, glória, glória, aleluia. É como se a gente cantasse e louvasse a Deus e dissesse, venceu o Rei Jesus, venceu, definitivo. Agora a igreja está celebrando, irmãos. Aleluia. Veja que coisa bonita, é fazer parte do grupo que vai celebrar Deus. Aleluia. É fazer parte do grupo que vai exaltar Deus. Eu vou falar novamente uma coisa para vocês. Eu vou lembrar de novo uma coisa para vocês. Quer ver uma coisa que nós não podemos perder? É o orgulho de sermos crentes. Glória a Deus. Você ser orgulhoso de ser crente, não é você olhar com soberba, não. É você ter uma alegria inexplicável. Nós temos que ter alegria, irmão, orgulho por sermos crentes em Jesus. Aleluia. Separados, lavados, remidos. Né, irmãos? Irmão, não participe dessas patifarias aí fora, não. Aí alguém diz, por que você não participa? Porque eu sou salvo na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Sou lavado e remido pelo seu precioso sangue. Irmão, nós temos que dizer isso aí fora, irmão. Você tem que dizer isso aí fora quando alguém lhe perguntar. Porque já me chamaram de besta, meu Deus do céu. Mandaram uma mensagem para mim, pastor, por que você é tão orgulhoso? Eu disse, eu não me acho orgulhoso. Com toda sinceridade, eu não me acho assim orgulhoso no sentido de diminuir as pessoas. Não, assim, se eu tenho um sentimento, uma certeza, eu digo, meu filho, eu já sei onde você quer chegar. E eu tenho mesmo. Eu tenho um sentimento, uma alegria inexplicável, porque eu tenho certeza que meu nome está escrito no livro da vida e que um dia eu estarei na eternidade com meu Deus. Você tem essa certeza também? Diga amém. Então você tem que ter orgulho de ser crente, irmão. A igreja está celebrando. E você observa, no versículo 3 diz assim, e outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobre para todo sempre. Você observa, irmãos, a condenação eterna do mal é um julgamento justo. A meretriz que matava o povo de Deus morreu. Agora o poder do mundo ele é transitório. Ele vai passar. São coisas que eu tenho que lembrar para os irmãos. Os céus estão se regozijando agora porque Deus está julgando os inimigos. Agora sabe por que ele está julgando os inimigos? Eu vou dizer. Sabe por que a meretriz está sendo condenada? Eu vou relembrar, aliás, aos irmãos. Ela está sendo condenada porque ela corrompeu a terra com a sua prostituição, com os seus prazeres. Irmãos, tenham cuidado. Eu vou dar um alerta para você mais uma vez, já falei outras vezes. Você não pense que a falsa religião é só aquelas que do lado de fora, não. Você não pense que é só aquela lá do mundo que vem na nossa cabeça, que contendem diretamente contra Deus. Tem uma religião por aí que ela é perigosíssima. É porque ela até parece, meu junto, ser de Deus. Ela até parece ser de Deus, mas ela traz consigo costumes que não são de Deus.
ela traz consigo, irmãos, uma série de atrativos que não são de Deus. Irmão, eu vou falar uma coisa terrível que eu ouvi há poucos dias. Eu ouvi há poucos dias numa igreja um servo de Deus pregando e justificando o adultério na Bíblia. E dizendo que o adultério era bíblico. Irmão, sabe o que é que diz no capítulo 19? Preste atenção, eu vou adiantar uma coisa aqui. Quando começa a descrever o noivo, diz assim, no versículo 12, diz, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sabe o que significa isso? Ele vê tudo. Nada passa despercebido aos seus olhos. O que eu não vejo, e não importa que eu veja, mas importa que Deus vê tudo. E nós temos que pensar nisso aqui. E na sua cabeça havia muitos diademas. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos falando com Deus da justiça. Com Deus que tem todo o poder, que vence toda e qualquer batalha. Deus vê tudo, irmãos. Deus vê tudo. Sabe por que a prostituta foi condenada? Eu vou repetir. Primeiro, porque ela corrompeu a terra com a sua prostituição. Cuidado, irmãos, com os que andam muitas vezes no meio até mesmo da própria igreja, com pele de cordeiro, mas são loucos devoradores que querem desviar da fé. Aquela pessoa que chegar para você e dizer assim, meu irmão, não vá mais para o culto não. Não, disse que não usava mais Eduardo. Não vá mais para o culto não. Não vá não, meu irmão. Aquela igreja, as mesmas pessoas, o mesmo pastor, as mesmas músicas, não vá não. Meretriz. Falsa meretriz. Agente do inimigo. O servo de Deus, irmãos, pode ser a pior pessoa do mundo, mas ele chega para ela e diz, vamos para a igreja, homem. Lá tem a glória de Deus. Lá você vai ouvir a palavra de Deus, você vai louvar o Senhor, vai fazer coisa boa. Você vai sentir de lá, vai sair de lá cheio do Espírito Santo. Vocês cuidado com as pessoas que desmotivam, irmãos. Estão sendo usados pelo inimigo. Eu estou dizendo isso para nós não cairmos em tentação. A falsa meretriz foi condenada primeiro, porque corrompeu a terra com a sua prostituição. E depois que ela corrompeu, nós já aprendemos aqui, ela matou os servos de Deus. Olha o versículo 2, diz aí, diz que pois julgou a grande prostituta, aí diz que havia corrompido a terra com a sua prostituição. Está aí o primeiro motivo pelo qual ela foi condenada. Segundo, e nas mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Porque nós falando aqui sobre a prostituta, um dia eu disse para os irmãos que ela estava ostentando um grande cálice na mão. E no cálice ele estava cheio do sangue dos servos de Deus. Ela atrai para matar. Você observa aqui, os costumes da meretriz na igreja tenta atrair as pessoas para desviar dos caminhos, para esfriar a fé, para matar as pessoas. Irmãos, olha, quando eu era adolescente, assim, como os meninos ali, eu lembro que eu me mudei do bairro onde eu morava, bairro de Mãe Luísa, morava no pé do morro de Mãe Luísa, lá em Natal, e eu fui morar na cidade satélite. Ali os meninos visitaram minha mãe. Jonas, Priscila, Vanessa, Flávio foram lá. E quando a gente se mudou para aquele bairro, não tinha Assembleia de Deus naquele bairro. E meu pai não deixava eu ir de ônibus, porque naquela época era muito longe a Assembleia de Deus para o bairro que a gente ficou. E ele me deixou ir para uma igreja batista que tinha no bairro. Lá eu conheci um pastor de saudosa memória chamado William de Branda Bill, famoso pastor Bill. E o pastor Bill, que já dorme no Senhor, ele me ensinou muita coisa interessante. E uma delas, irmãos, foi falar de Jesus sempre. Ele dizia assim, olha Mário Sérgio, com aquela voz enrolada dele, assim, Mário, não sei o quê. Ele dizia, olha, tu nunca fala do inimigo. Eu passei algumas coisas ali, eu era assembleano, irmão Júnior, eu lembro que eu cheguei lá e comecei a orar bem alto. Aí ele me ensinou, não precisa orar alto. Se bem que essa ele não venceu, não é? Não precisa dar glória a Deus, essa também não. Mas ele disse assim, tu não fala no inimigo, e foi um grande ensinamento. Irmãos, você já observou que de tanto você bater na mesma tecla, você acaba caindo às vezes no pecado? Cuidado, pare de citar o nome do inimigo por tudo. Porque o inimigo tem poder, irmão. Você sabia disso?
Ele tem poder. E se nós não lutarmos com as armas de Deus, nós não temos chance contra o inimigo. E o pastor Bino dizia assim: o irmão está enfermo, foi o inimigo que botou a enfermidade na vida dele. Ele dizia: não diga isso. Não diga que o inimigo botou a enfermidade, diga que Jesus tem poder para curar. Aleluia. Não diga que o inimigo está roubando a sua paz. Não, diga que Deus é poderoso para colocar paz sobre a sua casa. Ele dizia: não, nunca cite o inimigo. Você não tem nada a ver com o inimigo. Você é comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Então você cite Jesus todos os dias. Cite Jesus todos os dias, irmãos. Me diga uma coisa. Se eu souber que o cachorro bravo do vizinho aqui, o pitbull que ele tem, se eu souber que o nome dele é Pinguinho, né? O pitbull desse tamanho que ele tem, né? Não vou falar no seu não, vou falar do vizinho aqui. Daí, eu vou lá e começo a dizer: o Pinguinho, Pinguinho, Pinguinho. Daqui a pouco é o Pinguinho que vem agarrar minha canela. É o pitbull que vai ouvir eu chamando o nome dele toda hora. É ou não é, irmãos? Assim é o mal. Se você ficar chamando o mal toda hora na sua casa, sabe quem vai se aproximar de você? Agora, irmão, se você clamar pelo sangue de Jesus, Aleluia! que tem poder, e se você falar de Jesus todas as horas, sabe quem vem para o seu lado? Preciso responder, irmãos? Cuidado com a meretriz, irmãos, porque ela atrai para matar. Ela atrai para matar. Repreenda, irmão, toda voz que queira separar você de Deus. Glória a Deus. Repreenda. Isso é coisa da meretriz, do anticristo, dos espíritos que já estão no mundo, atuando. Olhe para as coisas do Pai, irmãos. Agora, enquanto eles estão fazendo isso, a igreja está adorando. Olha que coisa bonita o versículo 3. Aí diz assim, o versículo 4, versículo 3. E outra vez disseram aleluia. E a fumaça dela sobre para todo sempre. Sabe o que significa isso? A condenação da meretriz é para todo sempre. Veja o paralelo sempre. Enquanto a meretriz veio vestida de mulher, adornada, com vestes e cor escarlate, pedras preciosas sobre o seu corpo, para atrair as pessoas para o mal, para os seus prazeres, a noiva do Cordeiro. Você observa que a meretriz sempre quer se parecer com as coisas de Deus. A noiva do Cordeiro veio adornada. E na sua boca tinha o que, irmão? Na boca da meretriz tinha palavras de blasfêmias, que é a marca do anticristo e do seu reino. A blasfêmia contra Deus e contra os santos que estarão no céu. Agora, a noiva do Cordeiro, ela tem em sua boca o que, irmãos? Aleluia ao Deus que vive para todos sempre. Preste atenção que agora, a condenação dela é eterna. Enquanto ela estará eternamente do lado de fogo, nós estaremos aonde, irmãos? Eternamente no céu, na presença do nosso Deus, adorando e exaltando Deus para todos sempre. Olha que canto bonito esse daqui. E os 24 anciãos, que significa a igreja. Nós já explicamos aqui o significado dos 24 anciãos, a igreja. E os 4 animais, irmãos, que significa o quê? O mundo angelical. Ou seja, a igreja juntamente com os anjos. Aí a Bíblia diz, e os 24 anciãos e os 4 animais, ou a igreja juntamente com os anjos. Olha que coisa bonita, no meio do canto. Prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Glória. Ou seja, assim seja, a condenação já se deu. Agora, para nós que estamos no céu, juntamente com os anjos, é só louvor, irmão, e honra para todos sempre. Agora tem um detalhe no versículo 4 que eu vi aqui, que eu quero falar para os irmãos. Hoje eu não vou terminar o capítulo 19 não. Mas olha só, diz assim no versículo 4, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se. Está vendo coisa bonita, irmãos? Não adoraram a Deus de qualquer forma. Prostraram-se no céu para adorar, e adoraram a Deus que estava sentado sobre o trono. Essa palavra aqui, irmãos, prostrar-se, de se prostrar, ela nos ensina muita coisa. Como nós estamos adorando a Deus, irmãos. A Deus não se adora de qualquer forma. Não é, irmãos?
Não é, sabe por que os músicos têm que ensaiar? Porque para Deus eles trazem o melhor. Sabe por que nós nos ajoelhamos para orar, irmãos? É um gesto de reverência diante de Deus. Mas pastor, mas está falando do povo no céu. Irmão, nós vamos ou não vamos morar no céu? Nós estamos ou não estamos passando pelo treinamento de Jesus para ir morar no céu? Por que tem pessoas que não querem mais se prostrar, irmãos? Se prostrar diz respeito à reverência com Deus. Às vezes no culto aqui não acontece mais. Vez por outra chega uma ou duas pessoas que vêm de fora e acontece isso aqui. Mas os irmãos da igreja aqui já entenderam. Às vezes a gente diz, vamos ficar de pé para orar. Aí tem gente que fica sentado. Eu passo por igrejas que já vejo e fica sentado, cruza os braços. Eu não vou ficar de pé, só vou ficar de pé quando eu quiser. Irmãos, nós não estamos na igreja para adorar o pastor da igreja. Nós não estamos na igreja para adorar o ministério da igreja. Nós estamos na igreja para adorar a Deus. E para Deus nós adoramos com reverência. Aí vem aquela história, pastor, a reverência fala só dos gestos? A reverência fala do nosso pensamento, irmãos. Como é que está o seu pensamento quando você vem para a igreja? Tem igrejas aí fora que o povo vai para a igreja brigar. Vocês acreditam nisso? Que hoje eu vou para a igreja desmascarar. Já pensou, irmão? Quem já viu para a igreja desmascarar? Você vai para a igreja adorar a Deus, irmão. Hoje eu vou para a igreja e hoje eu vou mostrar quem eu sou. Está perdendo seu tempo. Aqui você não vai ter ibope. Né? Aqui o ibope é para Jesus, né, irmãos? É para Deus. É para Ele ser adorado, é para Ele ser glorificado. Você já observou, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Aqui estão os irmãos do ministério. Vocês já viram briga nas nossas reuniões? Já viram briga? O que é que a gente faz na reunião? A gente ora, a gente abre a Bíblia, ensina aos irmãos, a gente prega, mas tem lugares aí que o povo vai para reuniões brigar. Eu vou, hoje é o dia de eu dar uma sapatada, hoje eu desmascaro, hoje eu vou não sei para onde. Mas aqui, irmãos, nós somos crentes em Jesus. Aqui, quando nós viemos à igreja, nós nos prostramos na presença do Deus que nós servimos. Aí fala das nossas vestes santas, né, irmãos? Cuidado com as vestes santas. Cuidado, irmão, com o pensamento santo. Repreenda pensamentos estranhos na sua vida. O inimigo está solto por aí, irmão. Como um leão, rugindo, procurando quem pode tragar. Cuidado, irmão, veio na sua mente pensamento de adultério, repreenda em nome de Jesus. Veio o pensamento de homossexualismo, repreenda em nome de Jesus. Ah, pastor, quando eu não era crente, eu fumava. Vez por outra, eu sinto uma vontade de fumar. Repreenda, faça uma campanha de oração. Isso é o demônio que está dando volta, querendo que você fume novamente. Irmãos, nós temos que aprender a nos prostrarmos na presença de Deus. Você está se prostrando, irmão, na presença de Deus? Você está adorando a Deus em espírito e em verdade? Sabe o que é que o mundo vai fazer? Vocês conhecem já essa história, eu não vou repetir. Não vai dar sono em vocês. Eu não vou repetir. Mas quantas vezes já chegaram para mim com mulheres e disseram, olha, Mário, está aqui, casa com essa mulher porque a tua vai morrer. E se eu fosse besta, eu tinha casado mesmo. Mas eu não sou bobo não, irmão, eu sou crente. Eu sei no Deus que eu sirvo. Eu tenho fé, eu estudo a Bíblia Sagrada e eu passo a verdade para os irmãos. Se guarde, irmão, se conserve como um crente santo, remido, um cidadão do céu, irmão. Jesus está voltando para levar a igreja santa. Aleluia. Meu Deus, Flávio, eu hoje ouvi isso, ele já me conhece. Né? Já me conhece, não é de hoje não, que apanha não. Não é, mas não está apanhando, não estou batendo ninguém, estou dizendo a verdade. Se prepare, porque Jesus está voltando. Aleluia. Diz assim, irmão, olhe, saiu uma voz do trono, olha o que a voz dizia. Louvai, versículo 5, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Você está vendo? Tanto pequenos como grandes. Todos, irmãos, a ordem é para louvar a Deus. A ordem é para render palavras que engrandeçam a Deus. E aqui está falando de um cântico sublime.
A igreja está cantando no céu. Ou seja, estão cantando e estão incentivando mais. Louve, louve, louve. Adore, adore, adore. Irmãos, os nossos cultos têm que ser barulhentos. Os nossos cultos têm que ser barulhentos, irmãos. Se você chegar num culto algum dia e o culto estiver silencioso, você começa a dizer no seu banco: aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O nosso culto tem que ser barulhento. E se alguém disser isso é falta de educação, você diz: então se prepare para o céu. Porque no céu não tem esse negócio de educação, não. Tem louvor, e tem glória a Deus, e tem uma coisa. Não vai ter só 2 horas não, meu irmão. Vai ser eternamente um barulho de louvor, de adoração ao Deus que vive e reina para todos sempre. Aleluia! Eu vou dizer. Está lá no versículo 6. E ouvi a voz de uma grande multidão, e uma voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões, que dizia: pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. E diz assim, irmãos, olhe, regozijemo-nos e alegremos. Aqui eu vou parar de novo. E demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a esposa se aprontou. Aqui vai abrir imagem o seguinte: peraí, a noiva não vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Como é que o senhor está falando do final da grande tribulação? E aqui diz que a igreja se adornou. Aqui está falando do passado, irmão. Regozijem-se e alegre, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E eu separei aqui algumas coisas sobre bodas, para explicar aos irmãos o que são as bodas. Eu vou explicar porque às vezes os irmãos usam a palavra bodas como sinônimo de casamento, não é? De fato é, mas é uma fase que acontece após o casamento, após a união. Não é o ato da mulher ir lá se encontrar com o noivo. Não, as bodas acontecem depois. As bodas acontecem depois. Preste bem atenção que eu preparei uma coisa aqui para vocês. Sabe como era o noivado na época lá dos hebreus? Vou explicar para os irmãos como era o noivado lá na época dos hebreus. Eu preparei aqui, ó. Era algo muito mais profundo do que o significado que nós conhecemos. Como é que a gente conhece o noivado, irmão? Como é que o povo, infelizmente, até na igreja está tratando o noivado hoje em dia? Vamos noivar, se não der certo, a gente acaba. E tem irmãos supostamente sábios que dizem assim: é melhor acabar agora do que acabar depois de casar. Mas na Bíblia Sagrada, se a gente pegar o costume dos hebreus, e você vai entender o significado das bodas do Cordeiro agora, se você pegar, irmão, era algo muito mais profundo. A obrigação do matrimônio era aceita na presença de testemunhas, e a bênção de Deus era pronunciada sobre a união. Quando alguém se dizia noivo de alguém, significava que tinham tomado a decisão de casar. E estavam praticamente casados, porque ali se abençoava eles, em nome de Deus, em nome de Jesus. Veja que interessante, era um significado muito maior. Lembra que Maria estava desposada de José? Ela estava noiva, mas já havia uma certeza. Você viu que José não deixou Maria? Por que José não deixou Maria quando ele soube que ela estava grávida? Primeiro porque um anjo apareceu para ele e disse: José, não intente deixar sua esposa, porque o que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. E depois porque José já tinha firmado um compromisso com Maria. Eles já estavam noivos. O noivado daquela época, irmão, o noivo, preste bem atenção como era sério. Desde o dia, o noivo e a noiva já estavam legalmente casados. Entre o noivado e as bodas, acontecia, irmãos, um intervalo. E durante esse intervalo, o noivo ia trabalhar. Mas veja como a coisa era séria. Eles ficavam noivos, mas desposados. Não havia relação entre eles. Relação sexual, estou falando. Não havia. Nesse período, o noivo ia casar para pagar o dote à noiva, pagar o dote ao pai da noiva. Mostrar para ele que era um homem responsável, que tinha condições. Veja como acontecia. Depois disso, você lembra das virgens, da louca e da prudente que foram pregadas aqui domingo? Depois desse intervalo, onde o noivo ia trabalhar para pagar
o pai da noiva, o dote, aí diz que havia uma procissão. No final do intervalo, o noivo saía em procissão para a casa da noiva. A noiva se preparava ataviada, e o noivo, em seu melhor traje, é acompanhado por seus amigos, que cantavam e levavam tochas, e segue em direção à casa da noiva. O noivo recebe a noiva e a leva em procissão ao seu próprio lar. Você observa, depois do intervalo, depois que ele pagava o dote, agora o noivo saía com a sua melhor veste. E ele ia lá depois que ele provava, que ele pagava o preço pela noiva. Né? Eu digo sempre às moças da igreja, se a gente fosse comparar o dia de hoje, pare de ficar namorando com esses rapazes bobos. Tem uns camaradas aí que não querem trabalhar. Eu vou dizer, uns boca aberta. Não querem nada com Deus, com a família, não querem trabalhar, não querem estudar. Tem uns que vêm para a igreja, atrás das moças da igreja. Elas não estão aqui, eu vou dizer domingo, quando tiver tudinho. Eu vou dizer a vocês, se cuide, se abre dos olhos. Tem que ter responsabilidade, irmãos. Aí você, mas eu não vou dar carona agora no jovem não, deixar para depois. Depois disso tudo, irmão, ele vinha seu melhor traje. E a noiva, acompanhada pelos seus amigos que traziam tocha. Lembra das virgens? Que elas precisavam de azeite na lamparina, veio o noivo. Aí elas precisavam sair em procissão, não era? Com a lamparina acesa. Aí depois disso, irmão, finalmente, o noivo levava a noiva para sua casa e começava as bodas. Ou seja, quando as bodas começaram, a noiva já estava na casa do noivo. Você está entendendo? Por que esse texto diz assim, regozijemos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Significa que a noiva já estava na casa do noivo. Ou seja, a noiva já estava no céu. Não é interessante, irmãos? Vocês já sabiam disso? Não sabiam. Agora preste bem atenção, eu vou dizer. As bodas incluem a festa das bodas, que duravam de 7 a 14 dias, que é o período da grande tribulação. Enquanto o mundo está na grande tribulação, onde é que está a igreja? Nas bodas do Cordeiro. A igreja está no céu comemorando o grande casamento, o encontro definitivo entre Cristo e a sua igreja. Veja como é bonito, irmão, aprender isso aqui. Isso é a palavra de Deus. Tem muito curso por aí que não ensina isso não. Agora deixa eu dizer mais uma coisinha para vocês, antes de eu terminar. Diz assim, agora a igreja, ela já está, irmão, ela está desposada com Cristo. Nesse momento aqui, veja que coisa bonita. Cristo já pagou o dote por ela. Cristo já pagou o preço por ela. Irmão, isso é coisa que a gente tem que ter certeza. Cuidado, irmão, quando chegar para estar aqui o cálice de sangue, vou colocar nas suas mãos. Eduardo, não, irmão Marcelai, vou colocar na sua mão. Aí, irmão Marcelai, você vai aceitar o cálice de sangue? Sangue de Cristo tem poder, você vai aceitar? É o sangue dos inocentes. Você vai aceitar? Vai ficar segurando? Não, meu irmão, vai para lá com esse cálice, quebra ele. Não é? Eu não quero o cálice da meretriz, não, irmão. O sangue sobre a minha vida, você já observou? Sangue do mundo apodrece. Derrame sangue seu sobre você, para ver se começa a feder, se fica podre. Agora o sangue de Cristo, ele purifica. Você já viu nota de sangue? As irmãs que comumente lavam mais roupa que os homens. Você já viu nota de sangue, o trabalho que dá para sair? Se sair. Agora o sangue de Jesus, ele não dá nota não, irmão. O sangue de Jesus não suja a roupa não. O sangue de Jesus purifica, deixa as vestes limpas. Você observa, Jesus pagou o dote pela noiva. Veja que coisa bonita. Ele comprou a noiva com o seu próprio sangue. Olha que coisa maravilhosa. O intervalo é o que nós estamos vivendo hoje. O intervalo, irmãos, é o período que a noiva tem para se preparar para as bodas. Nós estamos nos preparando, irmãos. Como é que a noiva se prepara para se encontrar com o noivo? Eu vou falar uma coisa sublime aqui para vocês chorarem, meu irmão.
Olha aí o versículo 8, o que é que diz? Diz assim, ó, você vê que a noiva se prepara para se encontrar com o noivo. Mas as vestes da noiva, não é ela que compra, não. Quem nos dá as vestes, irmãos, é o nosso próprio Deus. Aleluia. E veja a formosura da veste, diz assim: e foi-lhe dado que viesse de linho fino. Olha que coisa bonita. Você já viu alguma noiva vestir linho fino? Pois a igreja vai vestir quando ela for se encontrar com Deus. Veja como vai ser bonita as vestes da noiva. Veja, irmão, olha só, pare agora, olhe para mim. Vê se você consegue raciocinar como eu. Você imagina, irmãos, às vezes a gente canta o hino 442 aqui, no domingo, e a gente chora, não é? Quando a gente começa a cantar breve verei o bom Jesus, né? E começa a cantar, e a gente acaba de cantar e sente aquela glória de Deus na igreja. Agora você imagina, irmão Flávio, que no abrir e fechar de olhos, nós vamos abrir os olhos e nós já estaremos revestidos de um corpo glorioso diante de Deus. E quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos nos prostrar diante dele e vamos cantar aleluia, 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 aleluia para todo sempre. E veja que coisa bonita, linho puro, fino, puro e resplandecente, porque nós estaremos com um corpo glorioso, irmãos. Você observa, nós estamos no período do preparo, está na Bíblia Sagrada. Se eu expliquei sobre as bodas agora. A igreja, ela está desposada de Cristo. A igreja, irmão, agora ela está no intervalo, se preparando. Porque no final, o final disso tudo, quando o noivo vier para se encontrar com a noiva, louvado seja Deus, ele vem acompanhado dos anjos, para levar a igreja, irmão, para a sua morada eterna, aleluia. E lá, depois que nós chegarmos na morada de Deus, vai começar as bodas. Veja que coisa bonita. Não tem gente aí que está lutando para vestir roupas do mundo? Eu vou vestir roupas do mundo. Normalmente fala mal das mulheres. Eu vou falar mal das mulheres, não, eu vou falar mal dos homens. O verão vai chegar. Eu quero crer que na minha igreja eu não vou ver nenhum homem de sunga postando foto no Facebook. Vestes do mundo. Estão ostentando vestes do mundo. É verdade, irmãos. Estão ostentando vestes. Pode rir o que for, mas isso são vestes do mundo. A verdadeira noiva de Cristo, ela ostenta linho fino, puro e resplandecente, meu irmão. Ela ostenta um revestimento glorioso. Sabe por que o povo está errando hoje em dia? Porque não estão mais ensinando isso nas igrejas, não, irmão. Mas pegue a palavra de Deus. Se revista de coisa pura, fina, que resplandece a glória de Deus na sua vida, irmão. Fala mal da roupa dos crentes. Mas quando a gente anda na rua, irmão Júnior, eu já escutei pessoas dizerem aqui, ó como é bonito esses irmãos, andando de terno e gravata. Eu estava ali na porta com o irmão Elimar, irmão João Ademir vinha todo elegante, com aquela pasta dele, atravessando a rua, e alguém lá no ponto do ônibus dizia assim, ó como é bonito os crentes chegando tudo arrumado na igreja. Sabe o que é isso, irmão? É linho puro, fino, que resplandece a glória de Deus. Aleluia. Eu estava ensinando, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu vou terminar, não vou me empolgar muito não, deu a hora. Eu vou lembrar vocês do princípio da glória de Deus. Vocês já esqueceram? Lembra que eu falei do princípio da glória de Deus? É aquele princípio, irmão, que diz assim, portanto, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que façamos para a glória de Deus. Agora eu vou perguntar, ninguém me responde. Os nossos pensamentos estão glorificando a Deus? As nossas palavras estão glorificando a Deus? As nossas atitudes estão glorificando a Deus? As músicas que nós estamos cantando estão glorificando a Deus? As nossas vestes estão glorificando a Deus ou ao mundo? Agora preste bem atenção, irmão, depois de hoje, você já sabe o que são as bodas. Você já entende que a igreja já está lá comemorando. A igreja está lá comemorando.
A igreja já está na grande festa, já se encontrou com o noivo, já está na casa dele. E a igreja ela está com linho puro, fino e resplandecente. Com vestes maravilhosas. E para terminar, eu vou ler o versículo 9 que diz assim: e disse, escreve. Olha que coisa bonita, irmão, para a gente fechar com chave de ouro. Escreve. Quando alguém manda você escrever alguma coisa, é porque ele não quer que você esqueça. É ou não é? Eu só disser assim, peraí. Ô irmão Marcos, agora que eu vou falar, escreva. É porque eu não quero que ele esqueça. Você vê que a Bíblia está nos chamando essa atenção. E disse-me, aí 2 pontos, olha na sua Bíblia, se é verdade isso. E disse-me, aí começou a falar, escreve. E ele diz o que é que tem que escrever. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Olha que coisa bonita, irmão, para resumir tudo que a gente falou até agora. Sabe o que nós somos? Bem-aventurados. Mais do que abençoados. Sabe por quê, irmãos? Aí a Bíblia diz, bem-aventurados são aqueles que são chamados a bodas do Cordeiro. E disse, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão, a gente estudar a Bíblia. Dá vontade de não parar de falar hoje, Eduardo. Eu estou sendo uma coisa tão boa que vocês não imaginam. Olha que coisa boa, irmão, é falar sobre o céu. As bodas, a festa. E a Bíblia diz, escreva. Não esqueça, irmão, o que está sendo dito, não. Não esqueça não, pode falar o que falar, pode querer dizer o que quiser dizer, mas está escrito, essas são as verdadeiras palavras de Deus. É isso que dá vida, irmão, é isso que dá vida. Olha que coisa maravilhosa. Eu podia até fazer uma música, sair da igreja hoje dizendo, eu sou lavado, eu sou remido, eu estou vestido de linho fino, resplandecente, puro. Não, irmão? A minha vida glorifica a Deus. Olha que coisa maravilhosa. E alguém pensa, endoidou os crentes hoje, sabe? Tudo doido da igreja. Não. Os crentes são bem-aventurados, porque essas são as verdadeiras palavras de Deus, irmão. Está aqui, ó, verdadeiro. Isso não muda. Lembra, meu irmão, do grito na tua igreja que ecoou essa noite. Jesus está voltando para nos levar para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai e diga, eu vou. Cadê sua voz? Você vai e diga, eu vou. Você vai, meu irmão, em nome de Jesus. Olha, eu vou falar uma coisa. Jesus está respondendo algo para alguém nessa noite. Eu vou terminar agora. Jesus está respondendo algo para alguém. Chegou alguém dizendo aqui, será que eu sou digno? Será que eu sou capaz? O inferno está te puxando assim, ó. Eu vou chamar alguém. Vem cá, João. O inferno está te puxando assim, ó. Eu vou simbolizar. Fica aqui, fica em pé bem aqui. O inferno está assim puxando. Vem, João. Chega, João. Não, você não vai vir não, pai. Você é crente. Vem, João. Desce, João. Eu vou puxar pela gravata. Vem, João. Deixa essa gravata, pai. Deixa esse terno, pai. Vem. Mas um crente que estuda a palavra de Deus, irmão, que escuta a verdade, ele está aqui, ó, com os pés firmados na rocha. Pode puxar o que for, mas ele não vem, irmão, porque ele vai morar